Ô cabrito, segura o chapéu que hoje a zoeira é sombria. No Cabraflix de hoje a gente vai meter o pé direto no sonhar para resumir tudinho. Primeira e segunda temporada de Sandman, a série da Netflix que mistura filosofia, terror, drama e umas viagens mais doidas que cabra bêbada de catuaba. Vai ter sonho, pesadelo, morte, desejo e até olho colorido piscando diferente. Aqui é sem rodeio. É resumo, é crítica. E é aquela resenha com farinha que só o Cabraflix faz. Bora! A série já começa no clima. Aquele narrador com voz de sabedoria antiga falando que o sonhar é o lugar onde passamos um terço da nossa vida, que todo sonho e pesadelo nasce de lá. E que existe um cabra chamado Morpheus, Tom Sturridge, que manda nesse pedaço. Mas ele não é só um deus do sono, não. Ele é um dos 7 perpétuos, entidades mais antigas que sua avó fazendo café em coador de pano. Cada um deles representa um aspecto eterno da existência. Sonho, morte, desejo, desespero, destruição, destino e delírio. Mas calma que a gente apresenta a família no decorrer do vídeo, senão você se perde mais que cabrito em meio a um tiroteio de São João. Curiosidade Cabraflix. Na HQ, o visual do Morpheus foi inspirado no vocalista do The Cure, Robert Smith. Na série, Tom Sturridge fez teste de voz para parecer que estava sussurrando direto no seu subconsciente. Basta. Eu construí esse reino uma vez e vou reconstruí-lo. Deu certo. A voz do homem é mais hipnótica que vídeo de slime. Aí a câmera corta para o mundo real. 1916, Whitcross, Inglaterra. Um magnata metido a mago chamado Roderick Burgess, que para quem não conhece é o Charles Dance, o Tywin Lannister de Game of Thrones. Ele está tentando fazer um ritual de invocação. O plano dele é capturar a morte para negociar e trazer o filho dele de volta à vida. Mas como bom feiticeiro meia boca, o cara erra o alvo e traz quem? O Morpheus. É como pedir pastel de carne e receber um sonho de creme. Você não sabe se fica bravo ou se come mesmo assim. Morpheus cai na armadilha, um círculo mágico. Vidro à prova de fuga e guardinhas armados. O bicho tá pelado, coberto só com uma capa, olhando com aquele ar de vocês vão se arrepender tanto que até pesadelo vai ter medo. E o Burgess, em vez de pensar, capturei a entidade errada, vou soltar. Faz o quê? Guarda o sonho como troféu. Ah, os humanos, sempre provando que é capaz de piorar qualquer situação. Enquanto isso, lá no Reino do Sonhar, a coisa desanda. Pesadelos começam a assumir ou agir por conta própria. Gente que precisava dormir não acorda mais. É a famosa doença do sono, que inclusive existiu de verdade entre 1915 e 1927. E outros ficam presos em pesadelos sem fim. Na prática, caos total, mas sem a parte divertida de um bloco de carnaval. Momento Cabraflix. Se fosse no Brasil, já ia ter reportagem no Datena. Pessoal, olha a desgraceira. O povo tá dormindo no ônibus no trabalho e ninguém acorda. É o fim dos tempos, minha gente. O tempo passa. Alex Burgess, o filho do mago, cresce e herda a função de carcereiro do sonho. Morpheus fica preso mais de 100 anos, com a mesma roupa e o mesmo olhar de vou te cobrar cada segundo. E a Inglaterra passa por guerras, moda punk, Spice Girls e Brexit. E o sonho lá firme e quieto, só esperando a brecha. Curiosidade Cabraflix. Na série, a prisão de vidro foi feita com um vidro real de 4 toneladas. O Tom Sturridge tinha que entrar por baixo e a equipe dizia que ele ficava tanto tempo imóvel que parecia um boneco de cera. Um dia, já no presente, os guardas dão mole e Morpheus consegue escapar. Ele volta pro sonhar e encontra seu reino todo quebrado, tipo casa depois de festa de adolescente. Castelo destruído, pesadelos, fujões e nada funcionando. E aí começa a missão principal: recuperar seus símbolos de poder. O elmo, o saco de areia e o rubi. Sem eles, ele é só um emo bonito com olheira profunda.
Cabrito. O homem voltou para casa depois de 100 anos preso. E o que ele encontra? Um sonhar mais acabado que boteco segunda-feira de manhã. O Morpheus chega no sonhar e encontra a Lucienne, Vivienne Acheampong, sua bibliotecária e braço direito, com aquele olhar de "o patrão sumiu e agora quer que eu explique por que a firma tá caindo aos pedaços?" Ela não perde tempo e explica. Sem ele no comando, tudo começou a desaparecer e alguns resolveram fugir por conta própria. Entre esses desertores, o mais perigoso é o Coríntio, Boyd Holbrook, um pesadelo criado por Morpheus, com bocas no lugar dos olhos, feito para aterrorizar sonhos, mas que resolveu viver no mundo real, matando gente e se divertindo mais que político em festa open bar. Curiosidade Cabraflix. Na HQ, o Coríntio é descrito como o predador perfeito. Na série, Boyd Holbrook interpretou o personagem como um sociopata charmoso, aquele tipo de vizinho que é simpático, mas você só descobre depois que coleciona ossos no porão. Logo a gente descobre que o Coríntio não só fugiu no início da prisão do Morpheus, como também fez questão de visitar Roderick Burgess no passado para convencê-lo a manter o sonho preso. Afinal, sem patrão no comando, o sonhar virou um vale tudo para pesadelos como ele. Morpheus, ainda fraco depois de escapar, precisa reconstruir tudo. Mas para isso, ele tem que recuperar os 3 objetos de poder. O elmo, forjado no inferno, que amplifica o controle sobre o sonhar. O saco de areia, recheado com essência dos sonhos, capaz de fazer até insônia crônica apagar. O rubi, que pode moldar a realidade de acordo com a vontade de quem o usa. Ele tenta usar a biblioteca do sonhar para localizar os objetos, mas descobre que os livros com as informações sumiram, resultado da degradação causada por sua ausência. É como voltar para casa e descobrir que sua senha da Netflix foi trocada por um sobrinho folgado. Mesmo parecendo que ia cair duro a qualquer momento, o cabra resolve que vai recuperar o que é dele. E como todo bom personagem dramático, ele pensa: vou pedir ajuda para as irmãs do destino. Mas claro, essas véias não trabalham de graça. É oferta ou nem olha na sua cara. O problema? Sem poderes, ele tá mais quebrado que celular de tela trincada. Então precisa arrumar algo que ele mesmo já criou no passado. É aí que conhecemos Caim e Abel. Sim, os originais. Os dois vivem felizes, ou mais próximo disso, junto de um gárgula fofo chamado Gregory. Aí chega Morfeu bancando o amigo que vem só pra conversar, mas na real tá ali pra sugar os poderes do bichinho. Os irmãos ficam revoltados, mas sabem que contra rei não tem processo no pequenas causas que resolva. Resultado: Gregory é absorvido na nossa frente e de brinde ainda vemos Caim matando Abel pela 1000ª vez. Virou até rotina, igual briga de vizinho por som alto. Com as oferendas na mão e depois de trocar ideia com as 3 velhas, o cabra finalmente decide que tá na hora de recuperar o que é dele. Enquanto isso, no mundo real, o Coríntio já sabe que o patrão escapou e volta pro sonhar, para tentar convencê-lo a deixá-lo continuar livre. O sonho manda um não, tão seco que daria para usar como farofa. E o pesadelo jura que vai continuar na Terra e um dia destruir o mestre. Curiosidade Cabraflix. As lentes de contato do Coríntio eram tão desconfortáveis que o ator só podia usá-las por poucos minutos. A maior parte das cenas foi feita com CGI para não destruir o olho do cabrito. Com o objetivo definido, Morpheus parte para o mundo humano. E seu primeiro destino é encontrar uma mulher chamada Joanna Constantine, que, segundo ele descobre, está com um saco de areia. O Coríntio, por sua vez, começa a preparar suas jogadas para transformar essa caçada numa verdadeira guerra de gato e rato. O sonho cai no mundo humano mais perdido que cabrito em pista de dança, mas com o GPS interno apontando para uma figura conhecida, Joanna Constantine, a nossa Jenna Coleman. Sim, aquela cabrita da linhagem de exorcistas e caçadores de demônio, sempre com um casacão estiloso e a cara de quem não dorme direito há anos. Na HQ, quem ajuda o sonho é o John Constantine, mas a série trocou para Joanna. E olha,
foi um upgrade estiloso. Curiosidade Cabraflix. Jenna Coleman já tinha trabalhado com o Tom Sturridge antes, e aqui os dois têm uma química que mistura ironia britânica com desconfiança mútua. Morpheus encontra Joanna no meio de um trabalho, expulsando um demônio de um jogador de futebol famoso. Ela é direta, não confia nele e não quer papo, mas quando ele menciona o saco de areia, ela trava. O item, segundo ela, está com a ex-namorada, Rachel, que sumiu e anda reclusa há tempos. E aqui começa aquele clima meio missão estranha com o ex. Só que com um saco mágico que pode controlar sonhos. O encontro com Rachel é tenso. Ela está pálida, fraca e a casa parece cenário de filme de terror. Ao lado da cama dela, o saco de areia. Só que tem um detalhe. Ela vem usando o pó do saco para sonhar sem parar, criando uma realidade perfeita onde tudo é feliz. Enquanto o corpo dela, no mundo real, está quase colapsando. O Morpheus explica que o saco contém parte da sua essência e que sem ele não pode restaurar o sonhar. Joanna vê que não tem como salvar a amiga. Quando o sonho pega de volta o artefato, a Rachel morre dormindo, finalmente em paz. Enquanto isso, o Corinthians está no mundo real, agindo como aquele vilão paciente, que sabe que o herói vai se cansar. Ele começa a criar sua rede de aliados, visitando locais e pessoas que podem ser úteis mais tarde. E claro, deixando um rastro de mortes discretas no caminho. De volta ao sonhar, Morpheus agora tem o saco de areia, mas ainda precisa do elmo e do rubi. Para encontrar o elmo, ele vai ter que encarar o inferno. E não é metáfora. Luciene alerta que não é só chegar lá batendo na porta do Lúcifer. Tem toda uma burocracia demoníaca e disputas de poder internas. E enquanto o sonho se prepara para descer para o capeta, no mundo humano, o nome John Dee começa a aparecer, junto com pistas sobre o paradeiro do Rubi. O problema? Dee é instável, perigoso e o tipo de gente que, se você ver no corredor, atravessa para o outro lado. E assim, sem tempo para luto ou descanso, o Morpheus já parte com destino ao inferno, onde vai bater de frente com velhos conhecidos e desafiar ninguém menos que Lucifer Morningstar. O cabrito chega na porta do inferno com aquela confiança de quem já foi preso e escapou, e agora tá disposto a encarar qualquer coisa. Mas a entrada não é tão simples. Um guardião demoníaco barra ele, perguntando o que o sonho quer ali. E Morpheus, com a classe de sempre, solta: "Vim buscar o que é meu." O segurança demoníaco olha como quem pensa: mais um que acha que vai entrar e sair fácil. Curiosidade Cabraflix. A entrada do inferno na série foi inspirada em gravuras medievais, com portões altos, correntes e um clima de "abandonar toda a esperança, vós que entrais." Dante ficaria orgulhoso. O sonho é levado até Lucifer Morningstar, Gwendoline Christie. Aqui a série faz um baita diferencial. Nada de Lucifer de terno moderno e sorriso de galã. É uma presença andrógena, imponente, com asas imensas e olhar de quem te analisa até a alma. E Lucifer já começa o jogo psicológico. Você veio pedir algo, mas por que eu daria? O item em questão é o elmo de Morpheus, que está em posse de um demônio chamado Choronzon. Só que, segundo as leis do inferno, não dá para simplesmente pegar de volta. Tem que vencer o demônio em um desafio. Porém, ao invés de lutar contra o demônio, ele acaba lutando com o próprio capeta. E aqui entra uma das disputas mais criativas já vistas. Em vez de briga física, o combate é um tal de duelo verbal. Um fala algo, o outro responde com algo que o supera. Exemplo: Lúcifer: "Eu sou um lobo devorando ovelhas." Morpheus: "Eu sou o caçador que mata o lobo." Lúcifer: "Eu sou a peste que mata o caçador." Morpheus: "Eu sou a esperança que cura a peste." Antes de ir embora, Lúcifer avisa com aquele sorrisinho: "Você venceu hoje, mas um dia vou destruir o seu reino." Morpheus responde educadamente, mas no olhar é um "tô te esperando." E com o elmo recuperado, o sonho já parte para a próxima missão: encontrar o Rubi. No mundo real, John Dee começa a se mover,
A gente descobre que ele já esteve preso num hospital psiquiátrico e que essa joia foi parar nas mãos do governo antes de sumir. E aqui a tensão cresce, porque enquanto Morpheus pensa que vai recuperar o artefato num simples bate e volta, Dee já planeja um plano tenebroso. Enquanto Morpheus ainda está se organizando para achar o Rubi, a gente acompanha John Dee, isso mesmo, o David Thewlis, que escapou do hospital psiquiátrico carregando o artefato. Mas tem um detalhe, o Rubi foi modificado por ele anos atrás para funcionar só com a energia dele. Ou seja, se antes já era perigoso, agora é basicamente um apocalipse de bolso. Curiosidade Cabraflix. Na HQ, o personagem é ainda mais distorcido visualmente, mas a série decidiu focar no desconforto psicológico. E olha, funcionou. Dee entra numa lanchonete 24 horas. O lugar parece tranquilo. Uma garçonete curiosa. Um casal que não para de discutir. Um caminhoneiro tentando paquerar. 2 jovens apaixonados. E aí você pensa, vai ser um episódio de conversa e clima de suspense. Mas não, meu cabrito. Dee decide usar o Rubi para tirar todas as mentiras e filtros das pessoas. Resultado? Todo mundo começa a falar exatamente o que pensa, sem nenhum freio. No começo parece até engraçado, confissões constrangedoras, verdades jogadas na cara. Mas logo vira caos puro. Segredos de traição, rancores antigos e desejos escondidos explodem no ar. O clima fica arretado. O casal se agride verbalmente até partir para a violência física. O caminhoneiro perde completamente o controle. A garçonete tenta organizar a situação, mas acaba se revelando manipuladora. E Dee ali sentado, comendo como se estivesse assistindo um reality show de baixo orçamento. Momento Cabraflix. É tipo o grupo da família no WhatsApp se encontrando pessoalmente depois de discutir sobre política. Ninguém sai ileso. Conforme as horas passam, a manipulação do Rubi aumenta. As pessoas começam a agir como se estivessem hipnotizados, obedecendo sugestões violentas e se entregando aos impulsos mais sombrios. O resultado? Uma coisa macabra. 1 a 1, todos na lanchonete acabam mortos. E não é com explosão ou tiro cinematográfico, é feio, cru, desconfortável. Dee sai do local com a calma de quem acabou de pagar a conta, deixando corpos espalhados e o Rubi brilhando no bolso. E é aqui que o destino dele e de Morpheus finalmente vai colidir. Enquanto isso, Morpheus descobre a localização exata do Rubi e se prepara para enfrentar Dee. Só que ele ainda não sabe que o artefato foi modificado, e essa surpresinha vai deixar o próximo encontro bem mais perigoso do que ele imagina. Depois de tanta treta, o Morpheus está ali, de boa, sentado num banco em um parque, jogando pedrinhas na água e com a cara de quem não sabe se toma café ou tira um cochilo de 300 anos. Ele está num momento de crise existencial. Mas e aí? É nesse momento que surge ela, Morte, Kirby Howell Baptiste. Chega de forma simples, acolhedora, quase como aquela amiga que aparece com um lanche e te arranca de casa para te lembrar que o mundo existe. Eles têm um papo reto. A Morte dá bronca nele por ter ficado se lamentando em vez de valorizar o trabalho que faz. E para mostrar a importância do papel dela, convida Morpheus para acompanhá-la em um dia de trabalho. E a gente vê como é o trampo da Morte. Ela aparece para pessoas comuns, no momento certo, com delicadeza e compreensão. Um músico que morre tocando violino, um bebê que falece no berço. Cenas emocionantes que lembram que o papel dela não é castigar, mas guiar. Curiosidade Cabraflix. Na HQ, esse episódio é um dos mais amados pelos fãs, e a série praticamente recriou cena por cena, com mudanças mínimas. Depois desse tour reflexivo, a Morte leva o irmão para encontrar um amigo de longa data, Rob Gadling, o nosso Ferdinand Kingsley. Flashback para 1389. Rob é um cara numa taverna que declara que nunca quer morrer. Morpheus e Morte ouvem e decidem fazer um teste. A cada 100 anos, eles se encontram no mesmo lugar para ver se ele ainda quer viver. E não é que o cabra cumpre?
Passam-se séculos. Na primeira reunião, Hob tá rico. Na seguinte, perdeu tudo. Depois, é criminoso. Em outra, vive como um nobre. Ele já passou fome, já levou surra, já foi traído. E ainda assim sempre responde: quero viver mais. Enfim, o mais interessante é que ao longo dos séculos, Hob e Morpheus criam uma amizade genuína. Só que o sonho, orgulhoso como é, demora para admitir. Quando eles se encontram em 1989, Hob finalmente diz: você continua vindo aqui porque somos amigos. E o Morpheus, naquele jeito emo dele, dá um sorriso de canto. E pronto, a amizade selada. No presente, depois da conversa com a morte e o reencontro com Hob, o sonho volta com a energia renovada. Conhecemos Rose Walker, a nossa Kira, uma jovem americana que descobre ser uma vortex dos sonhos. Traduzindo para o dialeto cabrístico, ela é tipo um furacão vivo no mundo onírico, capaz de derrubar paredes entre sonhos e unir tudo num grande caos. É raro, perigoso e... claro, tá acontecendo justamente quando o Morpheus acabou de voltar ao trono. Curiosidade Cabraflix. Na HQ, Rose é uma das personagens mais importantes dessa fase, e a série deixou o visual e a essência dela bem fiéis. Paralelo a isso, vemos que o Corinthians tá mais ativo que nunca. Ele descobre sobre o Vortex e vê em Rose uma oportunidade de ouro. Usar o poder dela para ferrar o Morpheus e, de quebra, manter a farra no mundo real. Para isso, o pesadelo de boca nos olhos começa a manipular Rose com charme e falsos conselhos, posando de protetor misterioso. Rose viaja para tentar encontrar o irmão desaparecido, Jed. Só que Jed tá preso numa situação pesadíssima. Ele vive com um casal que o trata muito mal. Por isso, ele fica isolado do mundo e escapando dessa vida apenas através de sonhos, onde um pesadelo, o Gaut, tenta protegê-lo criando realidades alternativas. Enquanto Rose busca o irmão, o Corinthians participa de um evento especial no mundo real, uma convenção de serial killers. Sim, é isso mesmo que você leu. Eles chamam de colecionadores. E é um evento organizado como se fosse convenção de fãs de quadrinhos. Mas no lugar de cosplay, o povo troca dicas de como não ser pego pela polícia. Momento Cabraflix. É tipo uma Comic Con do mal. E o Corinthians é o palestrante VIP. Morpheus percebe o perigo que Rose representa para o equilíbrio do sonhar. Se um Vortex não for controlado, ele pode destruir todos os sonhos e pesadelos, o que afetaria o mundo real. E aqui começa o dilema. Ele vai precisar encontrar Rose e decidir se ela é uma ameaça que precisa ser eliminada, ou se pode ser salva. O episódio termina com várias peças no tabuleiro. Rose cada vez mais próxima do Corinthians, sem saber quem ele realmente é. Jed preso num mundo onírico falso. A convenção de assassinos ganhando destaque. E Morpheus tentando entender se deve proteger ou destruir a nova Vortex. Rose continua na busca pelo irmão Jed, mas a missão parece cada vez mais enrolada. Enquanto ela tá no mundo real batendo de porta em porta, no mundo dos sonhos Jed vive preso numa realidade falsa criada pelo pesadelo Gaut. E olha, Gaut até que é bem intencionada. Ela cria um cenário heróico onde Jed é um super-herói chamado Sandman. Olha a ironia aí, Brasil, para protegê-lo do trauma e da tristeza da vida real. Mas, como sempre, quando se mexe com as regras do sonhar sem permissão, o Morpheus não curte. No meio disso, o Corinthians começa a se aproximar mais de Rose. Ele se apresenta como alguém que quer ajudá-la a encontrar o irmão, mas no fundo está preparando o terreno para usar o poder de Vortex dela contra o próprio sonho. Charmoso, misterioso e com aquele jeitão de confia em mim. Só que, como o público já sabe, confiar no Corinthians é como deixar uma cabra cuidando da plantação. Curiosidade Cabraflix. Na HQ, o Corinthians original tinha um visual ainda mais grotesco, mas a série optou por algo mais sedutor para aumentar o impacto da manipulação.
Enquanto Rose segue nessa busca, o episódio também mostra a vida dupla de alguns dos colecionadores, os serial killers que o Corinthians conhece. Eles se comunicam, trocam dicas e preparam o grande encontro que vai rolar nos próximos capítulos. É como se a galera estivesse planejando um churrasco. Só que o prato principal é a gente. Morpheus, de olho em tudo, finalmente confronta Gaut. Ele reconhece que ela queria proteger Jed, mas explica que pesadelos têm funções específicas e que quebrar essas regras bagunça o equilíbrio. Gaut implora uma segunda chance, e esse momento é importante porque mostra um lado mais humano do sonho, mesmo que ele tente esconder. Rose, sem perceber, está sendo cercada por forças que ela não entende. O Corinthians jogando no psicológico, Morpheus investigando o poder dela. Tudo está se encaminhando para o encontro de todos esses elementos, e a tensão só cresce. Rose continua procurando o irmão, mas o Corinthians já deu um jeito de levá-la para o lugar onde quer, a tal convenção dos colecionadores. Para quem está chegando agora, colecionador aqui não é de figurinha nem de Funko Pop, é serial killer. O evento rola num hotel afastado e a programação é digna de feira de negócios. Como escolher sua próxima vítima? Melhores ferramentas para o trabalho. Histórias inspiradoras de matanças criativas. Momento Cabraflix. É tipo uma Comic Con do crime. Só que em vez de fila para autógrafo, tem fila para o necrotério. O Corinthians é recebido como celebridade. Ele é o palestrante principal e todo mundo ali o idolatra como um mestre da arte. Enquanto isso, Rose ainda acha que tá ali só de passagem, sem saber que tá no meio de um ninho de monstros disfarçados de gente comum. Paralelo a isso, Jed finalmente é encontrado, mas não pela Rose. Um dos colecionadores sequestra o garoto para tentar impressionar o Corinthians. E aqui a situação começa a ficar crítica, porque o Corinthians, mesmo sendo um vilão, não gosta de amador atrapalhando seus planos. Ele quer usar Rose como arma contra o Morpheus, e Jed é a isca perfeita para atraí-la. No sonhar, Morpheus percebe a movimentação estranha. Ele sente o perigo do Vortex ficando mais instável. Sonhos e pesadelos começam a se misturar, e barreiras que deveriam separar cada mente estão desmoronando. Lucienne alerta que se o Vortex perder o controle, todos no sonhar e no mundo real podem ser destruídos. De volta ao hotel, Rose começa a desconfiar do ambiente. Conversas estranhas, risos nervosos, cartazes de palestras que não fazem sentido para alguém normal. Até que ela finalmente percebe que está cercada por assassinos. Só que antes que possa fugir, o Corinthians revela seu jogo. Você não é só especial, Rose. Você é a chave para acabar com o sonhar. A tensão atinge o auge. Jed amarrado. Rose ameaçada. Um salão lotado de psicopatas. E no horizonte, Morpheus vindo para colocar ordem na casa. Ou no caso, no hotel. O hotel da convenção dos colecionadores está fervendo. O Corinthians está no comando do palco, Rose e Jed como convidados especiais. E uma plateia cheia de psicopatas ansiosos pelo espetáculo. Mas antes de qualquer loucura começar, Morpheus chega. E quando o sonho entra, o clima muda na hora. Até o assassino mais confiante ali sente que está na frente de algo muito maior que qualquer pesadelo que já causou. O Corinthians tenta bancar o esperto. Ele revela que quer usar Rose e o poder de Vortex dela para destruir o sonhar e, de quebra, a influência do Morpheus. Ele até tenta convencer Rose de que o sonho é o verdadeiro vilão, dizendo que ela é só um peão na mão de uma entidade fria e manipuladora. Rose, confusa, não sabe em quem confiar, mas Morpheus não perde tempo com o teatrinho. Ele desfaz o Corinthians ali mesmo, transformando-o em poeira onírica. Mas antes, rola aquele discurso clássico de vilão derrotado. O Corinthians promete que não será a última vez que eles se verão. Curiosidade Cabraflix. Na HQ, essa cena é ainda mais gráfica, mas a série manteve um tom visual elegante e perturbador ao mesmo tempo. Com o Corinthians fora do jogo, Morpheus leva Rose e Jed para o sonhar.
E é aqui que ele dá a notícia que ninguém queria ouvir. Um Vortex não pode continuar existindo, porque destrói as barreiras entre os sonhos e pode colapsar toda a realidade. Traduzindo, ou o Vortex some, ou o mundo inteiro vai pro brejo. Rose, assustada, entende que isso significa a morte dela. Mas antes que Morpheus precise agir, Unity Kincaid, a avó de Rose, aparece no sonhar. Ela revela que ela deveria ter sido o Vortex original, mas perdeu essa função quando caiu na doença do sono décadas atrás. Unity se oferece para assumir o papel e, com um gesto simbólico, transfere o Vortex dela para si mesma, se sacrificando para salvar Rose. Com o equilíbrio restaurado, Morpheus resolve algumas pendências. Reconstrói o Coríntio, mas dessa vez com a promessa de que será melhor, o que quer dizer menos rebelde. Reafirma sua autoridade no sonhar e deixa Rose e Jed viverem no mundo real livres da ameaça. A temporada termina com Morpheus refletindo sobre tudo o que aconteceu. Ele recuperou seus itens, derrotou inimigos, salvou o sonhar, mas também viu que precisa mudar como governa. O encontro com a morte, o caso de Gault e a situação de Rose mostraram que até um perpétuo pode aprender. E lá no fundo, nas sombras, Desejo aparece sorrindo, deixando claro que foi ele quem mexeu os pauzinhos para que tudo acontecesse, só para atormentar o irmão. E realmente essa treta familiar ainda vai render muito na próxima temporada. Cabrito, se tu tá até agora acordado depois desse resumão, é porque gosta de um bom sonho. E aqui no Cabraflix, a gente realiza. Quer dizer, realiza, zoa, reconta e ainda bota farinha por cima. Então antes de cair no sono, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque na segunda temporada, o sonho é épico, o pesadelo é maior. E a zoeira é sem fim. Tudo começa quando o Destino, um dos perpétuos e irmão mais certinho do rolê, resolve chamar a primeira reunião de família em séculos. E quando eu digo família, não é churrasco com primo chato e tio do pavê. É o clube dos imortais mesmo. Aparecem Desejo, o parente fofoqueiro e provocador. Desespero, a tia do nunca vai dar certo. E Delírio, aquela prima doidinha que fala umas coisas que até hoje ninguém entendeu. Mas tá faltando: destruição. O bicho sumiu faz tempo e continua na dele, longe de qualquer treta. Aí vem um flashback maroto com as 3 moiras, aquelas velhinhas que costuram, cortam e dão spoiler da vida de todo mundo. Elas soltam uma profecia: um rei vai abandonar seu reino, e vida e morte vão se enfrentar na batalha mais antiga de todos os tempos. Traduzindo, vai dar ruim, e em breve. De volta ao presente, Destino jura que isso é sobre a família se reunir, e que vai ser o estopim de uma mudança gigante. Morpheus, o nosso sonho, já manda um não viaja e tenta ir embora. Morte, a irmã mais sensata e querida de todos, e Desespero tentam acalmar os ânimos. Mas Desejo e Delírio ficam alfinetando Morpheus, dizendo que ele se importa mais com o castelinho dos sonhos dele do que com a própria família. Delírio, no meio das confusões mentais dela, ainda diz que sente que alguém tá mexendo na cabeça dela. Ninguém leva muito a sério, até Desejo jogar a bomba. Lembra danada? Pois é, a ex de Morpheus, rainha do primeiro povo, que ele teria condenado ao inferno só porque ela não quis ficar com ele. Morpheus fica possesso, sai batendo a capa e Morte vai atrás para consolar. Mas ela também solta aquela cutucada. Talvez Desejo não esteja tão errado. A gente vê o flashback do romance. Morpheus se apaixonou não só pela beleza de Nada, mas pelo jeito altruísta dela e o amor pelo próprio povo. Ele se disfarçou de Kel para conquistar a moça e funcionou. Problema: é proibido um perpétuo se casar com um humano. Eles casaram mesmo assim, e a treta foi tão grande que até um meteoro caiu destruindo o reino dela. Nada preferiu assumir a culpa e pagar o preço, que no caso foi o inferno, do que ficar com ele. No presente, Morte lembra que Morpheus também já sofreu por escolher dever em vez de liberdade. Alô, prisão do Roderick Burgess.
Ele percebe que foi injusto e decide libertar a Nada. Deixa Lucienne, a bibliotecária e braço direito dele, no comando, mesmo ela achando que é furada, e manda Caim levar recado para Lúcifer. Tô indo buscar a Nada e não tô pedindo favor. Lúcifer, do outro lado, já recebe a mensagem prometendo vingança depois da vergonha que passou. Morpheus ainda dá um pulo para ver Hobgoblin, o único amigo mortal dele, e entrega uma garrafa de vinho raríssimo. Aquele clima de "se não voltar, foi um prazer". Enquanto isso, no sonhar, o pessoal tenta convencer Morpheus a desistir. Mas aí Caim volta arrebentado, lançado por um portal de fogo. Tem milhões de demônios esperando lá embaixo. Morpheus nem treme, diz que tá pronto, e se não voltar, o sonhar segue sem ele. Chegando no inferno, surpresa, tá vazio, nenhuma alma, só Lúcifer no modo deprê. Ele diz que não vai atacar Morpheus, fecha todos os portões, corta as próprias asas e entrega a chave do inferno pro sonho. A pegadinha? Lúcifer nunca quis governar o inferno e decidiu largar tudo. Com isso, todos os demônios e almas, incluindo Nada, sumiram sem paradeiro. Agora, Morpheus está numa enrascada. Não pode dar essa chave para qualquer um, porque se cair nas mãos erradas, já era. Ele volta para o sonhar, mas já tem uma fila de poderosos de olho na chave. Ele tenta entregar para a morte, mas ela recusa, lembrando que agora ele vai ter que lidar com as consequências desse presentinho de Lúcifer. Agora Morpheus está com um presentinho indigesto nas mãos. Ele é o novo senhor do inferno. E junto com a chave vem uma lista de responsabilidades que faria até funcionário público pedir férias. Primeiro de tudo, ele precisa reunir todos os demônios e almas condenadas antes que eles resolvam transformar a Terra num forró de caos. E como se fosse combinado, começam a pipocar visitantes de tudo que é canto, cada um exigindo a chave para si. Morpheus então decide. A única forma de evitar pancadaria é fazer um banquete diplomático. Aquele jantar tenso onde todo mundo finge sorrir, mas está medindo a faca. Chegam figuras de peso. Thor, o Brutamontes boca suja. Odin, o pai controlador com mania de plano mirabolante. Loki, trapaceiro profissional. Kilderkin, uma criatura com cabeça em formato de cofre. Caos, literalmente o caos em pessoa. O deus do mar japonês, Susanoo no Mikoto, e o demônio Azazel, cheiro de encrenca desde longe. Do mundo das fadas, chegam Nuala e seu irmão Cluracan. Eles lembram que, a cada 7 anos, 9 fadas são entregues ao inferno como tributo, ou seja, não estão nada animados com quem vai assumir o trono. E, surpreendentemente, querem que Morpheus fique como chefe do inferno, mesmo vazio. Nuala, porém, não engole a ideia e fica claro no olhar dela. Morpheus segue no modo diplomata, prometendo sem prometer nada. Enquanto os convidados jantam, ele observa de uma galeria secreta, analisando cada um. Lucienne sugere Odin como candidato, mas Morpheus percebe o perigo. O velho trouxe Loki, que deveria estar preso, e com certeza planeja golpeá-lo pela chave. Os presentes tentam ganhar Morpheus no suborno. Presentes, favores, promessas. Lucienne também sugere Azazel, que conhece o inferno como ninguém. Mas o bicho é sádico e doentio. Thor, por sua vez, começa a causar confusão, até que Morpheus o corta e coloca ordem. Chegam Ramael e Duma, 2 anjos enviados apenas para observar e relatar tudo a Deus. Isso deixa Morpheus desconfiado. Se o Todo-Poderoso quisesse a chave, já tinha aparecido. A tensão aumenta. Os subornos continuam. Kilderkin oferece uma garrafa com pura essência dos sonhos, recusada na hora. Caos tenta ameaçar. Suzano apresenta uma proposta respeitosa. Odin promete encontrar o Destruição, revelando que quer evitar o Ragnarok movendo gigantes e elfos negros para o inferno. Lucienne argumenta que tecnicamente Azazel seria uma escolha lógica, mas Morpheus não engole. Ele é ganancioso demais, não dá para confiar.
Nuala, sem sono por causa das festas dos Cluracanos, sai para caminhar e cruza com Morfeus. Eles conversam sobre escolhas impossíveis. Ela relembra quando ele conseguiu consertar as coisas com as fadas, mesmo depois de irritar a rainha Titânia. Flashback para 1593. Morfeus encomendando a Shakespeare a peça Sonho de uma Noite de Verão, encenada só para o povo das fadas. Titânia aceita o presente, encantada, enquanto Oberon, o rei, não entende o real valor. Nuala saca que o plano de Morfeus era fazer o povo das fadas se enxergar no espelho, e talvez seja isso que ele precise fazer agora com todos no banquete. Na manhã seguinte, todos se reúnem para a decisão final. Morfeus discursa: o inferno não é só punição, precisa de alguém justo que governe com equilíbrio. E já que o inferno é reflexo do céu, ele decide entregar a chave aos anjos para levarem de volta a Deus. Nesse momento, ele lembra que prometeu segurança a todos os convidados, incluindo Nada, que estava presa dentro de Azazel. Ele usa isso como brecha para libertá-la e, no mesmo movimento, prender Azazel. A demonstração de poder deixa todos em silêncio. Depois de decidir o destino do inferno, Morfeus começa a se despedir dos convidados, um por um. Kilderkin aceita a decisão na boa. Caos confessa que só queria ver um governante justo no trono. Mazin, a guerreira demoníaca, até agradece Morfeus por ter mostrado um mínimo de misericórdia a Azazel, mesmo depois de toda a treta. Odin convida o Sonho para visitar seu reino, enquanto Thor sai correndo para trancar Loki outra vez. Mas Cluracan, o fadinha boa-vida e mestre da confusão, puxa Morfeus de canto. Revela que Nuala foi um presente da rainha Titânia para ele. E ainda alerta: se magoar a rainha das fadas, o inferno vai parecer piquenique perto do que vem depois. Nuala, magoada com a revelação e já cansada de lidar com o irmão, se recusa a conversar com ele, especialmente depois que Morfeus avisa que acabou de vez com o tributo de fadas ao inferno. Enquanto isso, Loki, sendo Loki, já apronta. Se disfarça de Suzano e engana Thor para prender o verdadeiro deus do mar. Morfeus, como bom anfitrião, propõe uma armadilha para libertar Suzano. E de quebra, ficar com Loki devendo um favor? O trapaceiro, sem saída, aceita. Morfeus, então, visita Lúcifer, que, para surpresa geral, elogia a forma como ele lidou com a bagunça. O anjo caído revela que nunca esteve realmente bravo com o Sonho. Sua briga sempre foi com Deus. Pergunta sobre Nada, mas recua quando ouve que ela não quer vê-lo. Ainda determinado, Morfeus pede a Luciene que descubra o paradeiro de Nada. Até que, com paciência, ela consegue marcar um encontro entre eles. Morfeus tenta começar com conversa leve, mas Nada vai direto ao ponto. Fala sobre sua prisão injusta. Ele se recusa a pedir desculpas de forma sincera, e ela, sem cerimônia, mete um tapa na cara dele. O tapa atinge mais que o rosto, fere o orgulho. Ela desafia Morfeus a jogá-la de volta no inferno. Ele, no fim, cede e pede desculpas de verdade, prometendo passar a eternidade reparando o erro. Mas Nada não quer esse tipo de reparação. Prefere viver de novo na Terra. Ele oferece acompanhá-la, mas ela recusa, dizendo que isso não é amor, é controle. Crava que ele não é capaz de amar. E quando Morfeus tenta argumentar que mudou, ela corta. Eu também mudei, e não te amo mais. Morfeus fica paralisado, vendo-a ir embora, sem entender a profundidade dessa perda. De volta ao sonhar, ele está no pior humor possível, proíbe que falem o nome de Nada, manda limpar todos os aposentos ligados a ela e cria uma chuva melancólica que cobre o reino inteiro. É nesse clima que Delírio aparece, imprevisível como sempre. Num instante é doce e divertida, no outro é pura vulnerabilidade. Ela desabafa, tenta ser boa, mas a família a trata como se fosse um peso. E aí acontece algo raro. Morfeus pede desculpas. É a primeira vez e Delírio até perde o rumo.
Isso a lembra o motivo da visita. O Perpétuo Destruição ainda está desaparecido e seu reino sem comando está causando estragos. Morpheus tenta convencê-la a esquecer, mas ela insiste. Ainda se importa. Ao descobrir que Delírio pediu ajuda primeiro a Desejo e Desespero, Morpheus se ofende. Vai tirar satisfações com Desejo, acusando-o de encher a cabeça da irmã de ideias perigosas e até culpando-o pelo reencontro desastroso com Nada. Desejo rebate dizendo que só quer que Delírio supere a obsessão por destruição e avisa. Não use a missão dela como desculpa para ir atrás da sua ex. Mesmo assim, Morpheus decide acompanhá-la. Delírio não desconfia dos reais motivos e começa a rastrear destruição. O caminho inclui velhos conhecidos, Bernard Cax, advogado mortal que vive há 12 mil anos, Ishtar, deusa daquelas coisas que só adultos fazem. Enquanto eles partem, vemos destruição, com seu cão Barnabás, percebendo que algo grande se aproxima. Na Terra, Morpheus contrata Ferro, também chamado Firemon, um deus decadente que mantém uma agência de viagem sobrenatural. Ao chegar, Morpheus confunde uma mulher com Nada e Delírio estranha. Logo depois, Bernard morre num acidente de construção. Para Morpheus, um recado de destruição para desistir. Delírio, porém, chama de coincidência. Mais tarde, Wanda, motorista de Ferro, sugere uma pausa para beber. Entre goles, eles conversam sobre irmãos complicados e famílias distantes. Morpheus tenta argumentar, mas Wanda retruca que nem todo reencontro vale a pena, lembrando sua própria família que nunca aceitou sua transição. Wanda escuta em silêncio, mas seus olhos mostram aquela mistura de dor e força. Ela diz que às vezes ir embora é a única forma de manter a paz, mas confessa que, apesar da rejeição, ficaria feliz em reconstruir o vínculo com a família. Isso reacende a determinação de Delírio, que volta para a caçada. A próxima parada é um templo transformado em clube de strip, comandado por Ishtar, deusa daquelas coisas adultas e da guerra, e ex de destruição. Sem papas na língua, Ishtar deixa claro que não gosta de Morpheus. Acha que ele influenciou Destruição a desistir de tudo. Morpheus diz que não é nada pessoal, mas ela já está cansada das intrigas entre os Perpétuos. Quando Morpheus alerta sobre sinais de perigo vindos de Destruição, Ishtar retruca que a simples visita dele já colocou todos na mira. Então, ela sobe ao palco e dança na sua forma divina, deixando a plateia hipnotizada. Mas nos bastidores, um vazamento de gás provoca uma explosão que destrói o clube, levando a vida de Ishtar e de Wanda. Logo depois, Desejo aparece abalado, acusa Morpheus de manipular Delírio e sacrificar vidas inocentes por causa da obsessão com Nada. Delírio, magoada, começa a entender por que Destruição foi embora. Sentindo-se usada, ela rompe laços tanto com Desejo quanto com Morpheus. Desejo, farto da hipocrisia do irmão, corta contato de vez. Mais tarde, Morpheus se abre com Luciene. Confessa que nunca se importou realmente em encontrar Destruição, mas sente como se algo o empurrasse nessa direção. Luciene sugere que entender o motivo de Destruição ter ido embora pode ser importante. Morpheus lembra de 1675, quando Destruição explicou que estava preocupado com a forma como a humanidade se destruía em nome do progresso. Morpheus frio respondeu que nada disso importava aos Perpétuos, resposta que marcou o irmão. Luciene especula que talvez Destruição tenha saído para evitar carregar o peso de destruir quem amava. Morpheus se identifica com isso durante o funeral de Wanda. A família conservadora a chama pelo nome antigo e a veste como homem. Indignado, Morpheus afirma que Wanda viveu feliz sendo quem realmente era. Só depois a tia concorda e a chama pelo nome verdadeiro. Quando a família vai embora, Morpheus e Morte alteram a lápide para escrever Wanda. Morte se despede dela, guiando-a com cuidado para a próxima vida, enquanto Morpheus segue para o reino de Delírio. Agora, um caos de ilusões e armadilhas mentais, incluindo uma visão falsa da Nada.
Ele pede desculpas sinceros a Delírio, que o perdoa de imediato. Morfeus propõe retomar a busca por destruição, mas com uma condição: ninguém se machuca. Para isso, eles precisam da ajuda de Destino. Enquanto isso, vemos Destruição vivendo tranquilo numa ilha remota, pintando, cozinhando e escrevendo, sempre acompanhado de Barnabás, seu cão espirituoso. Mas ao ouvir o nome Sonho, ele se fecha, não quer qualquer reconexão com a família. Destino, em sua fortaleza, lembra aos irmãos que juraram não procurar destruição. Mas Morfeus implora por ajuda. No fim, Destino cede e indica que procurem um oráculo específico. Orfeu, filho de Morfeus com a musa Calíope. Vem então um flashback para 1700 a.C. Orfeu sonha com a morte de sua noiva, Eurídice, no dia do casamento. Morfeus aparece e revela que é seu pai, explicando que ele herdou o dom dos sonhos. Orfeu ignora o aviso, até que, durante a cerimônia, a tragédia acontece. Eurídice é picada por uma cobra e morre nos braços dele. Determinado a mudar seu destino, Orfeu decide agir por conta própria. Mas, antes que ele faça algo extremo, Destruição chega a tempo de impedir que ele tire a própria vida. Destruição pede ajuda à morte, que no início hesita em quebrar as regras, mas acaba cedendo. Ela concede imortalidade a Orfeu, para que ele possa viajar ao submundo e tentar trazer Eurídice de volta. Lá, Orfeu canta com tanto amor e tristeza que até Hades se comove. Stus Deus parat flipsimu, et asume mea mai. O Senhor do Submundo permite que Eurídice o siga de volta, com uma condição: ele não pode falar ou olhar para ela até estarem fora do submundo. Orfeu concorda, mas, a um passo da liberdade, cede à curiosidade e olha para trás. Eurídice é arrastada para as sombras para sempre. Devastado, Orfeu culpa Morfeus por não negociar com Hades. Eurídice já havia desistido dele muito antes. Dizia que o marido era tão teimoso quanto o sogro. Ainda assim, ela acreditava que era hora de Orfeu seguir em frente. Mas ele não aceita e procura ajuda de um culto de adoradores de Dionísio. Traído, é despedaçado sem piedade. Morfeus encontra apenas a cabeça do filho e constrói um templo para protegê-la. Orfeu implora para morrer, mas Morfeu se recusa. Afinal, existe uma regra que um perpétuo não pode matar um membro da própria família. No presente, Morfeus e Delírio decidem visitar Orfeu para descobrir onde está a destruição. Morfeus sabe qual será o preço. O filho pedirá para finalmente morrer. Em 1794, Lady Joanna Constantine recebe Morfeus com uma missão: recuperar a cabeça de Orfeu, que estava nas mãos de Robespierre. Ela consegue, mas é capturada. Conversando com a cabeça, cria um vínculo com Orfeu. No fim, ela engana Robespierre e foge. Retornam à ilha de Orfeu e Joana, que morre anos depois, é enterrada lá. No presente, Delírio teme que Morfeus vá matar o próprio filho. No templo, pai e filho trocam desculpas amargas e ternas. Orfeu revela que Destruição vive numa ilha próxima. O reencontro com Destruição é agridoce. Delírio o bombardeia de perguntas. Morfeus o acusa de abandonar seu dever. Destruição se mantém firme. Destruir é uma força natural, com ou sem ele. E ele não quer ser o motivo do fim da humanidade. Depois que Destruição manda aquele valeu, falou e desaparece no céu parecendo o final de novela das 6, Delírio fica ali abraçada no Barnabás, meio rindo, meio chorando. Aquela sensação de quem perdeu um pedaço da família, mas pelo menos ganhou um cachorro fofinho para cuidar. Morfeus, então, vai cumprir a promessa feita ao filho. E Cabrito não é um momento qualquer, não. Ele acaba com o sofrimento de Orfeu, dá o adeus mais pesado da vida e volta para o sonhar, carregando o peso de 1000 anos nas costas. Depois de se despedir de Orfeu e voltar para o sonhar, Morfeus fica sozinho, lavando o sangue das mãos,
E ali não é só água que escorre, cabrito. É arrependimento, dor e aquele peso de séculos. Ele até tenta se recompor, mas o clima no sonhar já começa a mudar. Luciene percebe e informa: algo tá errado. O reino anda instável como se tivesse rachaduras invisíveis. E aí, quando a gente pensa que vai dar tempo para o homem respirar, surgem elas, as bondosas. Essas 3 não são do tipo que bate na porta para pedir açúcar. Elas chegam, é para cobrar, e a cobrança é sempre alta. Elas deixam claro: Morpheus derramou sangue de família, e isso não vai passar batido. A partir daí começa uma pressão pesada. Sonhos se agitam, criaturas somem, e cada canto do sonhar parece respirar tensão. Morpheus entende que não vai conseguir fugir disso, então cabrito, ele aceita. O rei dos sonhos organiza suas últimas tarefas como quem arruma a casa antes de uma visita importante. Vai se despedindo de cada parte do reino, das criações, e se veste para o encontro final, aquele que todo mundo teme, mas sabe que um dia chega. Quando ele encontra as bondosas, não tem luta, não tem fuga, é só um olhar de resignação. E assim o Morpheus que conhecemos se despede para sempre. Quando Morpheus parte de vez, o sonhar fica num silêncio que até os corvos respeitam. Mas não por muito tempo, porque lá vem Daniel. Para quem não lembra, Daniel é o filho da Lyta Hall e do Hector Hall. Aquele bebê que já tinha uma conexão estranha com o sonhar desde a primeira temporada. Ele nasceu no meio de uma treta surreal, já foi raptado, teve visita de deuses e ainda brincou no reino dos sonhos antes mesmo de saber falar mamá. Ou seja, destino não faltava para esse cabritinho humano. Na segunda temporada, ele reaparece já transformado. O cabelo agora é branco como nuvem de algodão doce, só que mais chique. A roupa é toda estilosa e o jeito sereno, mas com aquele olhar de quem já sabe o peso do trono que está assumindo. Ele não chega fazendo discurso motivacional, não. Só ocupa o lugar, firme, como se sempre tivesse sido dele. A presença dele não é de um novato tentando aprender, é de alguém que já carrega em si a essência do sonho. E assim, o ciclo se fecha. Um sonho morre, outro desperta. No fundo, fica aquela sensação: o jogo mudou, mas o sonhar continua. E talvez com um governante que tenha menos paciência para drama, mas mais frescor para reescrever as regras. E é assim, cabrito. Morpheus se despede, Daniel assume, e o sonhar segue firme e forte. Um ciclo acaba, outro começa, e a gente fica aqui só de butuca para ver no que isso vai dar. Agora é contigo, cabrito. Comenta aí qual foi a cena mais marcante para você. Deixa o like, porque nem as moiras, vulgo bondosas, vão mudar o destino desse vídeo sem seu joinha. E se inscreve no Cabraflix para não perder a próxima resenha arretada, porque se o inferno ficou vazio, é sinal de que a treta ainda não acabou. Valeu!